Queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede para estarmos juntos, mesmo que a uma certa distância, mas como disse anteriormente, unidos pelo Espírito do Senhor, para nesta noite nós cultuarmos ao nosso Deus. É bem verdade que de uma forma diferente, nós não esperávamos que chegássemos a esse ponto, mas cremos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E aí onde você está, vocês de um lado, nós do outro, cremos que o Senhor está recebendo a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, e tudo seja feito para a glória do seu nome. Haja vista esta situação que nós estamos enfrentando, mas nós entendemos que o Senhor, Ele é Deus, Ele controla, Ele domina, Ele está presente, Ele controla todas as coisas, Ele é Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para refletirmos um pouco no texto que nós lemos na carta aos Hebreus. Talvez você começou a acompanhar o culto agora. No capítulo 13, lemos apenas um versículo que é conhecido de todos nós. Esta carta que foi escrita aos Hebreus, e o capítulo 13 é exatamente algumas exortações já no final da carta. E diante desta situação que nós estamos enfrentando, foi o texto que eu me debrucei hoje, e em busca de conforto para a minha alma, refletindo sobre esta realidade que está estampada diante dos nossos olhos. É uma realidade, não podemos ignorar, é algo sério, tem causado medo, pavor, inquietação, mas nós não podemos nos esquecer de que estamos debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder. Quando eu li esse texto e eu ficava pensando, e o Espírito Santo de Deus nos inspira a pensar e a falar no poder deste Deus. É bem verdade que este mal que está assolando a humanidade recebeu o nome de pandemia e tem causado um tumulto em toda a humanidade. Mas em simples palavras eu quero dizer que maior do que o coronavírus, maior do que qualquer pandemia, de qualquer dificuldade, é o Deus que nós servimos. Ainda hoje alguém conversava comigo e eu dizia: é no Senhor e na sua palavra que nós precisamos estar firmados. Deus continua sendo Deus. E quero já aqui, antes de nós refletirmos neste versículo, abrir um parêntese. É bem verdade, não sei, com este número que já foi registrado no nosso país, eu não sei se dentro deste número está registrado algum servo de Deus, algum crente, alguém que é servo do Senhor. Eu quero abrir esse parêntese para dizer que, ainda que alguém tenha sido atingido, isso não anula a sua posição diante de Deus, e nem anula o Deus que nós servimos, o que Ele é. Ele é o Deus que guarda, que protege, mas Ele é o Deus também que permite. E nós lemos esse texto, e é bem verdade que a Bíblia está recheada de palavras de conforto para a nossa alma, quando nós enfrentamos dificuldades. E esta última que tem trazido um grande susto, uma grande inquietação, mas como diz a palavra de Deus, nos ensina a palavra de Deus, não tenha medo, tenha fé, continue confiando no Deus que você serve. Você tem experiências com Deus, você sabe o Deus que você serve.
E lendo esta palavra em busca de conforto, nós vemos que quando a gente olha para a história da humanidade, eu dizia há poucos dias na congregação ali do Tíberi 2, cremos que somos a geração do arrebatamento, cremos que nós estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra, cremos que o Senhor está para voltar a qualquer momento. Louvado seja Deus. E a história da humanidade, né, há longos anos de história, estava refletido nesse texto, e já se ouviu falar em muitas coisas, em grandes nomes, grandes personalidades. Já se falou muito acerca de alguém, ou de coisas que alguém possa ter feito, grandes feitos que ficaram registrados na história. Mas a gente pode afirmar com base nesse texto: ninguém jamais será como o nosso Jesus, ninguém será como o nosso Deus, ninguém jamais fará coisas como o nosso Deus fez. E lendo esse texto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria de, com base nesse texto, extrair pelo menos 3 afirmações que nós podemos falar a respeito da pessoa de Jesus. E a primeira afirmação é justamente esta: é que o texto fala com muita clareza que Ele é um Deus eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a primeira afirmação que nós fazemos quando lemos esse texto e encontramos conforto para a nossa alma é que Jesus Cristo, Ele é eterno. Louvado seja Deus. Muitas pessoas tiveram início, muitas pessoas tiveram o seu nascimento, muitas pessoas cresceram, fizeram história, tiveram espaço na sociedade, mas hoje estão na sepultura. Pessoas que foram conhecidas, que tiveram fama, mas a sua fama chegou ao final. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. A primeira citação que eu faço nesse texto, e que traz para todos nós como servos de Deus, como cristãos, como quem cremos no Senhor Jesus, como aquelas pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor, pode ter esta confiança em meio a esta adversidade: Jesus Cristo é o mesmo. Então, se Ele é eterno, Ele é superior ao tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Existem muitas pessoas que não começaram o dia de hoje, porque a sua vida teve o ponto final no dia de ontem. Muitas pessoas estão com muitos projetos para o próximo ano, mas estão agora enclausurados, estão dentro de casa, temendo a um vírus que pode pôr o fim na sua vida. Jesus Cristo, Ele é eterno, Ele não é superior ao tempo. Todos até agora foram derrotados pelo tempo. Tenham sido estas pessoas importantes ou não, mas tiveram as suas vidas com um ponto final. Aleluia. Até aquelas pessoas que nos primeiros dias da história da criação viveram centenas de anos, mas chegou o dia em que eles precisaram descer à sepultura. Jesus, Ele é eterno. Jesus não está superior ao tempo. Jesus, Ele é, aleluia, superior a toda e qualquer pessoa, e já pessoas que já não existem mais. Mas Jesus, desde os tempos da eternidade, quando Miqueias, ele profetiza a respeito da vinda do Messias, ele vai falar algo a respeito de Jesus, que Jesus, Ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De eternidade a eternidade Ele é Deus. E por isso, com base nesta primeira verdade, nesta primeira citação a respeito desse Jesus que é eterno, nós podemos, irmãos, você que está aí na sua casa, você que está acompanhando este trabalho, você que crê na palavra de Deus, você que tem entregado a sua vida para o Senhor, você que depositou a sua confiança no Senhor, continue fazendo a mesma coisa, porque esse Jesus que é eterno, Ele tem proteção para a sua vida, Ele tem proteção para a sua casa, Ele tem proteção para a sua família, enfim, louvado seja Deus, porque Ele é eterno. Jesus, Ele é desde a eternidade. Isaías, no capítulo 9 do seu livro, e o versículo 6, Isaías vai dizer que Ele não é somente eterno, Ele é o Pai da eternidade. Louvado seja Deus. E Ele também é aquele que vive para todo sempre.
João, quando começa a escrever o livro do Apocalipse, quando ele começa a receber as revelações da parte de Deus, das coisas que em breve iriam acontecer, Jesus fala para ele que ele vive para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18, nos diz o seguinte, a respeito desse Jesus que é eterno, desse Jesus que está vivo para todo sempre, desse Jesus que tem o controle de todas as coisas, desse Jesus que venceu o inferno e a morte, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, e do inferno. É esse Jesus que o escritor aos Hebreus estava dizendo para aqueles irmãos, para conforto de suas almas, para conforto dos seus corações, e para nós que estamos vivendo nesses últimos dias, enfrentando esta calamidade. Jesus Cristo é o mesmo, Ele está vivo para todo sempre. A primeira citação que nós fazemos é que Ele é eterno, louvado seja Deus. E o mais importante disso é que nós estamos debaixo de uma promessa. Se Ele é eterno, se Ele é o Pai da eternidade, Ele está prestes a nos colocar também dentro deste seu tempo, o tempo de Deus, a eternidade. Muitos já passaram desta vida, muitas gerações já se foram, muitas pessoas já desceram a tumba fria. E eu me lembro quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, para confortar os irmãos a respeito daqueles que já dormem, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, e ele vai dar uma instrução a respeito da ressurreição, a respeito daqueles que já dormem no pó da terra, e que muitos estavam achando que não tinham mais esperança, e Paulo vai dizer: há esperança, porque esse Jesus eterno, louvado seja Deus, um dia trará a ressurreição àqueles que já dormem no Senhor. Descanse o seu coração, descanse a sua alma, porque esse Jesus eterno, Ele cuidará de cada um de nós a cada momento da nossa vida. A segunda situação ou citação que nós falamos ou fazemos nesse texto é justamente sobre o Jesus que não muda. Jesus, Ele é imutável. Quando o texto vai dizer com clareza: Jesus Cristo é o mesmo, Ele é eterno. Jesus Cristo, Ele é imutável. E a gente pode ver, irmãos, que na sua imutabilidade, Ele é o único que pode dizer que não muda, não é verdade? Quando o povo de Deus estava ali, e Deus vai falar, esta é a qualidade de Deus, isso é atributo de Deus. Quando Moisés estava preocupado em dizer para o povo que estava gemendo, que estava sofrendo, que esperava um livramento da parte de Deus, e Moisés, mesmo Deus falando com ele, mesmo Deus se revelando naquela sarça, Deus falando com ele: tira os sandálios dos teus pés, porque a terra em que tu estás é terra santa. Deus fala, se revela para Moisés de uma forma poderosa. Mas interessante aqui, Moisés, ele quer saber o nome de Deus, ele quer uma resposta para o povo a respeito do Deus que estava enviando ao seu povo. Quando o povo perguntar: quem foi que me enviou? Qual nome eu vou dizer? E Deus disse para ele: diga para o povo, o eu sou me enviou a vós. Em outra parte, Deus vai dizer assim: eu sou o que sou. Jesus Cristo é o único que pode dizer que não muda. Diante de muitas gerações que já se passaram, de pessoas que foram consideradas importantes, pessoas até religiosas, pessoas piedosas, pessoas que estenderam a mão para a humanidade, pessoas que deixaram o seu marco na história da sociedade, pessoas que deixaram legados para a sociedade. É bem verdade que nós podemos tomar muitas pessoas como exemplo de vida, mas o maior exemplo de vida, de quem não muda e de quem tem um interesse maior e especial para cada um de nós, é esse Jesus que é eterno, é esse Jesus que é imutável,
É esse Jesus que pode dizer sem sombra de dúvida: eu não mudo. Louvado seja Deus. E se Ele puder, esse seu poder não mudou, assim como também o seu amor também não mudou. Ou seja, Ele é o que é para todos sempre. Aleluia. E é justamente essas palavras que confortam o nosso coração. Nós sabemos que estamos sujeitos diante desta calamidade, mas nós estamos abrigados debaixo de uma proteção de Jesus que é eterno, de Jesus que é imutável, de Jesus que se interessa por cada um de nós. Quando nós começamos a palmilhar ou a folhear as páginas da Bíblia Sagrada, a gente olha para Jesus como aquele que tem um interesse. Ele não só tinha interesse, ele tem interesse pela causa das pessoas. Quem não se lembra do Jesus que quando descia do monte e ele olhava para aquelas multidões e via ali pessoas que estavam possessas de demônios, pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, pessoas que estavam ali com todo tipo de enfermidade. Jesus olha para aquelas pessoas e se comove, olha para aquelas pessoas e vê como pessoas, como ovelhas que não têm pastor. E eu quero dizer para você, é esse mesmo Jesus que nós estamos cultuando nesta noite. É esse Jesus que o escritor aos Hebreus está dizendo: Ele não muda. Na verdade, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É esse Jesus que você já teve muitas experiências com Ele. É esse Jesus que você se levanta de madrugada, quem sabe na madrugada de hoje, e colocou a sua face no pó para clamar ao Deus que pode todas as coisas. É esse Jesus que está no controle de todas as coisas. O mundo está sendo abalado, mas a palavra de Deus nos diz que Ele tem o mundo na palma da sua mão. Louvado seja Deus. E quem sabe você nesta noite, quem sabe durante o decorrer deste dia, uma aflição tomou conta do seu coração. A tristeza, a angústia, a preocupação com um ente querido, com a sua família. Se fala muito nas instruções que o Ministério da Saúde traz para nós, os grupos de risco. Nós estamos atentos a todas essas coisas, e faz muito bem nós colocarmos em prática as instruções. Aprendemos com a palavra de Deus que aquilo que está ao nosso alcance, Deus não vai fazer. Deus faz o que está fora do nosso alcance. E nós estamos sabendo muito bem que tudo isso que está acontecendo está fora do nosso alcance, mas nós cremos na palavra de Deus que está no alcance do Todo-Poderoso, e Ele cremos que em breves dias estará dando um basta, porque Ele tem o poder, tem a autoridade para isto. Ele é imutável, o seu poder não mudou, e o seu amor também não mudou, porque Ele é o que é para sempre. Constantemente, a cada dia, Deus tem disponibilizado para cada um de nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu cuidado. Já dizia o salmista, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E o interessante é que nós estamos socialmente isolados, estamos dentro da nossa casa. Muitas pessoas ainda estão ignorando isto. Muitas pessoas estão achando que isso não é necessário. Nós estamos fazendo a nossa parte, ficando dentro de casa, mas conscientes de que sobre a nossa casa está a proteção do Todo-Poderoso. Esse Jesus é o mesmo Jesus que naqueles dias lá no Egito, aquele sangue que foi colocado nos umbrais da porta para trazer proteção a cada família que estava ali dentro de casa, é o mesmo Jesus que nos dará a sua proteção. Porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é longânimo, porque Ele é poderoso e porque Ele está interessado na minha causa e na sua causa. Deus sabe o quanto nós somos limitados. É bem verdade que não nos faltou a fé. Por isso eu disse inicialmente: não tenha medo, tenha fé. Deus está com você, Deus está controlando tudo, e Ele vai controlar todo o seu ser. Ele sabe que você é uma pessoa limitada. Eu estou falando para você, minha irmã que nos escuta nesta noite, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe até onde você suporta, Deus conhece a sua fragilidade, mas receba nesta noite através da sua palavra, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele lhe abraça nesta noite, Ele lhe conforta nesta noite, Ele dá força nesta noite, Ele dá alívio para você nesta noite.
Mas Ele não é somente um Jesus que é eterno, Ele não é somente um Jesus que é imutável. Nós podemos afirmar através desta palavra que Ele é o que toda a humanidade precisa. E refletindo nesse texto e no quadro que está diante dos nossos olhos, como a humanidade se encontra, como as pessoas estão se comportando para com Deus, como as pessoas estão olhando para as coisas com um olhar diferente. Nós temos visto diante dos nossos olhos um afastamento. As pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas têm feito pouca causa do Senhor. Nunca se viu tanto nesses últimos dias um desprezo à palavra, uma falta de respeito para com a palavra de Deus. E é justamente esta palavra que nos faz conhecer esse Jesus que não mudou, que é eterno e que é tudo aquilo que nós precisamos. Nós estamos vivendo aí, e independente de credo religioso, as pessoas parando, é bem verdade que muitos não, mas parando para entender e para refletir a urgência de um clamor ao Deus que pode todas as coisas. Quando a gente olha para a história da humanidade, muitas situações adversas se levantaram e a humanidade venceu, mas não venceu por si só, venceu porque Deus permitiu. Quantas situações, quantas doenças, quantos males surgiram na história da humanidade, e Deus sempre abriu um escape. Deus sempre deu a oportunidade para a humanidade reconhecer que foi Ele quem cuidou, quem supriu, quem agiu. Mas com base nesse texto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu quero extrair esta frase dizendo: Ele é o que a humanidade precisa. Existem muitas pessoas, por prepotentes que sejam, pela sua habilidade, pela sua inteligência, chegam a acreditar ou a afirmar que não precisa de Deus, que o que conquistou, que aonde chegou, foi por seus próprios méritos. Mas nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, é porque Ele nos deu, é porque Ele permitiu. E é comum mudarmos às vezes o foco diante das circunstâncias, irmãos. É comum as pessoas mudarem o foco diante das circunstâncias. Não é novidade, há pouco tempo nós falamos de uma outra coisa, e de repente surge uma nova realidade e as pessoas mudam o foco. Uma hora seria o terremoto que estava acontecendo em um determinado país, outra hora seria a seca no Nordeste, outra hora seria tantas outras calamidades fora do nosso país e no nosso país também. A cada nova notícia as pessoas vão mudando o foco, a cada nova situação as pessoas mudam a direção do seu olhar e também a sua maneira de pensar em relação às coisas. E em meio a essa velocidade de informações, em meio a esta velocidade de acontecimentos, nós podemos ver o endurecimento dos corações. Nós vemos em meio a todas essas coisas que acontecem. O atual conhecimento é o coronavírus, mas tantos outros acontecimentos que antecederam a este, e as pessoas voltaram o seu olhar, e a gente vê que quanto mais as pessoas começam a enxergar as coisas com o seu olhar e não com o olhar de Deus, elas têm os seus corações endurecidos. Mas embora as pessoas mudem o foco das coisas ou para as circunstâncias, a Bíblia vai nos mostrar, com base neste texto, com base neste versículo, que diz para mim e para você, que o meu Jesus é eterno, que antes de todas as coisas Ele está presente,
que Ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. E se Ele é assim, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do seu controle, nada está desapercebido. Você, quem sabe nesta noite que nos escuta, que está cultuando a Deus, que está com os nervos à flor da pele, que está muito preocupado e preocupada, descansa o teu coração nesta noite no Senhor. Recebe do Senhor nesta noite o bálsamo do Senhor. Recebe a presença gloriosa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí onde você está, na sala da sua casa, com a Bíblia aberta, recebendo da parte do Senhor esta palavra que é conforto para a sua alma. Embora as pessoas estejam mudando o foco de acordo com a circunstância, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, ela vai continuar nos dizendo que Jesus Cristo ainda é o caminho. Jesus ainda é o caminho. O Jesus que não mudou, que é o mesmo, ainda é o caminho. Muitas pessoas estão caminhando para um lado e para o outro. Muitas pessoas estão vivendo ao seu bel prazer. Mas esse Jesus que é eterno, esse Jesus que é imutável, esse Jesus que a humanidade precisa dele, a Bíblia nos diz que ele ainda é o caminho. Jesus, a Bíblia nos diz que ele ainda pode te dar descanso. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite às pessoas: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Jesus continua fazendo essas coisas. Esse Jesus continua sendo este alívio para a alma de muitas pessoas. Jesus ainda é aquele que pode te dar descanso. A Bíblia nos diz que ele ainda é o Jesus que, como já citei nesta noite, ele é o príncipe da paz. E nós estamos vendo esta guerra no mundo inteiro. As pessoas estão dentro de casa, mas muitas pessoas estão inquietas. Muitas pessoas estão pedindo misericórdia a Deus, porque a sua rotina foi quebrada. Pessoas que estudavam, pessoas que tinham uma vida muito ativa, estão agora dentro de casa. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que em meio à tempestade, louvado seja Deus, como nós ouvimos ontem na exposição da escola bíblica, ele é aquele que, enquanto estava aqui na terra, 100% homem, 100% Deus, houve momentos em que ele estava dormindo ali na polpa do barco, mas daqui a pouco alguém chega para ele para dizer assim: mestre, não te importa que estamos perecendo? Aí agora o Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, se levanta e mostra para os seus discípulos: eu tenho controle sobre todas as coisas. Deu uma ordem e o vento se aquietou. Deu uma ordem e as águas se aquietaram. E diz o texto que tudo se fez bonança. Para a humanidade, para o mundo inteiro, esta situação está sendo uma grande tempestade. Mas Deus está no controle desta tempestade. A Bíblia diz que Deus, ele tem até um caminho na tormenta. Deus, ele sabe acalmar as coisas. Creia nisso, meu amado. Deus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas, na vida da humanidade. E nós precisamos aprender a tirar lição ou lições do sofrimento. A Bíblia diz que Jesus ainda é a porta. Existem muitas pessoas que erraram o caminho, que bateram em outras portas, que buscaram solução em outras portas. A Bíblia vai dizer: Jesus Cristo ainda é a porta. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele é a vida. Muitas pessoas, é verdade, que têm perdido a sua vida. E quando eu dizia inicialmente, ainda que um servo de Deus venha contrair este vírus, ele continua sendo servo de Deus, ele continua sendo servo do Senhor, ele continua em comunhão com Deus. E se preciso for, ou se essa fatalidade acontecer na sua vida, ele vai tão somente aguardar o dia do encontro glorioso com Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele continua sendo a luz do mundo. Esse Jesus que é eterno, que é imutável, que a humanidade precisa, ele é a luz do mundo. Muitas pessoas ainda estão andando em trevas. Louvado seja Deus, mas o Senhor continua, é a Bíblia quem diz, continua sendo a luz do mundo. Existem muitas pessoas que estão famintas,
que estão nas calçadas, que estão nas ruas, que não têm um abrigo, que estão passando fome. Haja vista o impacto que a sociedade está recebendo, é dificuldade para todas as áreas, para todos os lados. Existe alguém que hoje, quem sabe, nem se alimentou por falta de pão, mas Jesus ele é um alimento melhor e maior, porque Ele é o alimento que alimenta a nossa alma. A Bíblia vai dizer, Jesus, esse Jesus que é eterno, que é imutável, Ele é o pão da vida. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele é aquele que levou também as nossas doenças. Jesus, Ele é o bom pastor. E para conforto da nossa alma, amados, não se deixe levar pelo desespero. Não saia do seu lugar. Não tome atitudes precipitadas. Siga as recomendações e continue abrigado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Louvado seja Deus, porque o salmista dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. E Ele, a Bíblia diz que Jesus continua sendo o nosso Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos alheios, nós não estamos jogados, nós não estamos desprotegidos, nós estamos guardados por aquele que é o Emanuel. Diz a palavra de Deus, Ele é Deus conosco. Nós somos propriedades dEle. Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos deu uma nova vida. Nós vivemos agora debaixo de uma esperança que diz a palavra de Deus, uma esperança que não murcha, uma esperança que não se acaba, uma esperança eterna. Louvado seja Deus. E eu estou crendo, irmãos, que a qualquer momento a trombeta de Deus ela vai ecoar. A igreja vai receber o toque desta trombeta. O sinal de Deus vai sair para chamar a sua igreja. Portanto, amados irmãos, descanse o seu coração. Continue crendo no Senhor e na sua palavra, porque Ele é fiel. Aleluia. A sua casa, a sua família depende de uma proteção, e esta proteção é o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela também nos diz todas essas qualidades. A Bíblia também nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E refletindo, irmãos, quando eu dizia que muitos têm mudado o foco de acordo com as circunstâncias, a igreja, ela tem o seu papel de pregar o evangelho a toda criatura. Existem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, ou mortas espiritualmente, e nós temos a vida. O Jesus que é a vida está em nós, habita em nós. Nós temos a palavra, o evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aonde nós olharmos, direcionarmos o nosso olhar, encontraremos pessoas que muitas vezes nós tratamos de uma forma alheia, passamos de largo. Mas diante desse cenário, irmãos, eu estava pensando, muitos estão focando, é verdade, não dá para a gente ignorar isso. Está sendo focado o coronavírus, mas existem muitas pessoas que estão se esquecendo de um vírus que é muito mais letal, que é muito mais perigoso, que causa um estrago muito maior na vida do ser humano. E este é o vírus do pecado. É muito mais perigoso, tem causado a morte de muitas pessoas desde o início, lá na história, do início da história da humanidade. O homem desobedeceu a Deus, pecou e contraiu o pecado para a sua vida. E a Bíblia diz que este homem agora, por causa deste vírus, por causa do pecado,
ele ficou separado de Deus, ele morreu espiritualmente. E nós sabemos que muitas pessoas estão agora exatamente com medo deste vírus que está aí assolando a humanidade, se esquecendo de um problema maior. Este vírus que está assolando a humanidade, existem tantas notícias aí que a gente não sabe a correta, mas há indícios de que algumas medicações estão surtindo efeito, mas ainda está se estudando uma medicação eficaz ao ponto de bater o martelo e dizer assim: está aqui a solução para o coronavírus. Mas quando eu dizia a respeito da eternidade de Jesus, que Ele é eterno, existe desde os dias da eternidade, Ele é também, a Bíblia diz, Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele é justamente o Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava ali no Jordão, para dizer, perante aquelas pessoas que estavam vindo até Ele para ser batizado, João Batista disse para aquelas pessoas: eu estou batizando vocês com água para arrependimento, mas vem após mim, está vindo aí aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias deste homem. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E certo dia, quando João Batista está batizando aquelas pessoas, de repente, quem é que vem se aproximando? Quem é que vem em meio àquela multidão que está ali no Jordão para ser batizada por João Batista? Jesus aparece em cena. E eu acho bonito a expressão de João Batista quando ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente vê pela palavra de Deus que a solução para este vírus atual ainda está em estudo, mas a solução para este vírus chamado pecado, que separou o homem de Deus, já estava projetado antes da fundação do mundo. E foi lá na cruz, olhando para a cruz, que nós conseguimos ver onde está o remédio, onde está a solução para o pecado da humanidade. É o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Muitas pessoas estão desesperadas com medo da morte física, deste mal que pode tirar sua vida a qualquer momento. Mas eu quero dizer para você que nos escuta nesta noite, porque eu acredito que neste momento muitas pessoas, não é só os crentes, mas quem sabe alguém da sua família que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tomou uma decisão na sua vida, talvez esteja preocupado somente com esta realidade que tem sacudido a humanidade. Mas eu quero dizer para você que nos escuta, o maior problema da humanidade não é o coronavírus. O maior problema da humanidade é o pecado, e só Jesus é quem tem a solução. Certo homem estava paralítico, e ele foi trazido até Jesus por seus amigos. Jesus estava em uma casa, e a casa estava lotada, que não cabia mais ninguém, nem lugar na porta tinha para alguém se aproximar e ouvir as palavras de Jesus. E não somente ouvir as suas palavras, mas receber uma cura, receber um conforto, receber um gozo na sua alma, porque aonde Jesus passava, ele fazia isso. Ele trazia a solução para as pessoas, ele se importava com a situação das pessoas, ele, aleluia, atendia a situação das pessoas. E de repente 4 amigos levam um paralítico, e não achando lugar para colocar aquela pessoa na presença de Jesus, sobe no eirado da casa, abre um buraco, desce aquele homem, e Jesus, vendo toda aquela situação, porque Jesus já sabe o que ele vai fazer, Jesus já sabe o que ele vai fazer. Você crê nisso? Jesus já sabe o que vai fazer. Hoje nós estamos aqui, as autoridades, seja eclesiásticas, as autoridades constituídas no nosso país, estão de fato sem saber o que fazer, mas Jesus já sabe o que vai fazer. E quando Jesus olha para aquele homem e vai dizer para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aquelas pessoas começam agora a ficar inquietas.
e no seu pensamento, sem falar uma palavra, na sua mente, começa a razoar e dizer: quem é este que pode perdoar pecado? Porque só Deus é quem pode perdoar pecado. Aí Jesus olha para aquelas pessoas, olha para o paralítico e diz: qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Porque na ótica humana a gente tem isso: isso aqui é mais fácil, isso aqui é mais difícil, isso aqui eu tiro de letra, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não tenho condições. Mas temos essa capacidade de dizer assim, o que é mais fácil, o que é mais difícil. E Jesus, olhando para eles, diz: qual é o mais fácil? Dizer para este paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou toma o teu leito e anda? Aleluia, glória a Jesus. Você pode glorificar a Ele. Aí Jesus vai dizer para ele, para mostrar que Ele tem a solução para o maior problema da humanidade, que é o pecado: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. A ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, tomou o seu leito, foi para a sua casa, certamente glorificando a Deus. E as pessoas olharam aquela situação e puderam entender, aleluia, que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus era quem estava ali, era o Filho de Deus, e muitas coisas, muitos sinais fez para demonstrar o seu poder. E eu quero dizer para você nesta noite: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua o mesmo Jesus poderoso, maravilhoso, soberano, eterno, que pode fazer todas as coisas. E você pode glorificar a Ele nesta noite, onde você está. Portanto, conforte o seu coração, receba alento para a sua alma. A situação que nós estamos vivendo está fora do nosso controle, mas está no controle de Deus. Então, se esta situação nos chama a clamar mais por Ele, clamemos por Ele. Se essa situação nos chama a orar mais, que possamos orar mais na presença dEle. Se essa situação nos chama a adorá-lo mais, que possamos adorá-lo ainda mais. E saber reconhecer que somente Ele é quem tem o controle desta situação. Você não precisa se preocupar, você só precisa ser crente de verdade, está abrigado debaixo do esconderijo do Altíssimo. Louvado seja Deus. E para você que está correndo um grande perigo duplo, perigo de contrair este vírus que está assolando, mas perigo de partir desta vida a qualquer momento, sem ter tomado uma maior e melhor decisão da sua vida. Reflita nesta noite. Eu sei, eu creio pelo Espírito Santo que habita na nossa vida, eu creio que alguém está ouvindo, porque esse trabalho não está sendo transmitido apenas para os irmãos da nossa igreja, está sendo transmitido, podemos dizer, para o mundo inteiro. Está na rede, não é? Mundial de computadores, a internet. Então, em algum lugar alguém está ouvindo esta palavra, e eu quero crer que o Espírito Santo de Deus está alcançando a tua vida nesta noite. E se aí onde você está recebendo esta palavra, está convicto de que não pode deixar para o outro dia e tomar uma decisão na sua vida, faça isso hoje. Dobre o seu joelho aí onde você está e afirme em alto e bom som: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E para você que já é crente, que já é salvo, para você que faz parte da nossa igreja e que está cultuando nesta noite conosco, descanse o seu coração, aproveite este momento para consagrar ainda mais a sua vida para o Senhor, e crê que a qualquer momento esse Jesus vai voltar. E eu prefiro olhar com a outra ótica. Eu não penso nem tanto na solução do coronavírus, eu penso muito mais na volta de Jesus, porque o vírus vai ficar aí, mas a igreja ela vai subir. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é imutável, Jesus Cristo é tudo aquilo que a humanidade precisa. É de Jesus que o mundo precisa. Louvado seja Deus. E é Ele quem tem a solução para todo e qualquer problema que nós possamos enfrentar. Diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe.